Em 2010, fomos a Marrocos pela primeira vez numa viagem de carro com amigos. Só passado 8 anos é que voltamos a pisar solo africano, conhecendo Marrakech numa escapadinha de avião. Em 2022, voámos novamente para Marrocos para festejar o aniversário do Nuno com a família. No ano seguinte, fomos explorar o país sozinhos com a Ciganita, percorrendo mais de 3.000 km no mês, desde a costa às montanhas do Anti-Atlas até o deserto e com muitas aventuras pelo meio. Este ano, e como explicámos no vídeo anterior, voltamos acompanhados com os nossos amigos Meio Cheio e Travel Inspire, todos nas suas casas sobre rodas. E não seria nenhuma mentira se vos disséssemos que voltávamos já lá. Então, por que razão regressamos tantas vezes a Marrocos? Podíamos dizer que é pelas suas paisagens tão diversificadas e arrebatadoras, ou pelas suas cidades e aldeias típicas, pela sua comida ou ainda pelas suas pessoas tão acolhedoras. E na verdade é um pouco isso tudo e mais ainda. Há qualquer coisa de único e inexplicável em Marrocos. E neste vídeo vamos tentar desvendar quais as razões que nos levam a nós, como a muitos outros viajantes, a querer sempre voltar a Marrocos. Nós somos a Sara e o Nuno e juntos somos os daqui para ali. E já estamos de partida aqui de Sidi Kawouki. Vamos deixar este paraíso do surf para encontrar outro paraíso do surf mais abaixo, em Imsouane, e a caminho de lá vai acontecer um marco muito especial para a carrinha. E esse é um dos motivos também termos vindo a Marrocos para celebrar este momento, portanto daqui a pouco já mostramos o que é. Ok, nós estamos quase a fazer 500 mil de quilómetros. Falta um! Falta 1 quilómetro apenas. 500 mil de quilómetros em Marrocos. Compramos esta carrinha em 2006 com 220 mil quilómetros. Uau, já fizemos muitos quilómetros com isto. Ai Aí meu está, Deus, yeah, ai meu Deus! 500 mil de quilómetros! Yeah. Vamos parar! Começa a mandar lá dentro. Meio milhão! Hoje é dia de festa! E muitos quilómetros ainda! Yeah! Marcou aqui, que é para a próxima vez que viermos cá, relembrarmos. 500 mil foi aqui. Parabéns, Ciganita. Grande cena, caraças! Conseguimos! Yay! Imsouane recebeu-nos mais uma vez com excelentes vibrações e um belo pôr-do-sol sobre a sua baía, que tem uma onda mundialmente conhecida pelo seu comprimento e que permite aos mais experientes surfar por mais tempo. Obviamente, não é o nosso caso. 800 metros de onda que vamos tentar surfar pelo menos 8 metros. Já não era mau. Imsouane, inicialmente uma pequena aldeia pescatória tradicional, viu o seu turismo explodir graças ao surf. Um lugar onde a cultura marroquina e a cultura do surf se misturam harmoniosamente, numa atmosfera tranquila, difícil de explicar, mas altamente apaixonante. E já estivemos aqui a curtir em Imsouane, uma manhãzinha de surf. Foi fixe, até o João experimentou. Nós não temos filmagens porque estivemos só a curtir, mas agora vamos descansar e depois, ao final da tarde, voltamos a repetir a dose. Imsouane é assim, é surfar, relaxar, surfar, comer, dormir. Portanto, bora relaxar.
Então, depois do surf, está demasiado complicado para cozinhar, seja o que for. Então, isto é uma boa desculpa para virmos comer um tagine siciliano. Mais um. Nós ficamos uns dias a curtir a vibe de Imswan, sem saber que esta seria a última vez que a viríamos assim. Apenas uma semana após a nossa partida, soubemos de um acontecimento que a surpreendeu a todos, e principalmente aos seus residentes, que infelizmente tiveram um aviso de apenas 24 horas para deixarem as suas casas, os seus negócios, as suas poupanças de uma vida. Maintenant 5 jours que le climat d'Imswan a radicalement changé. Mercredi dernier, les autorités ont donné un avis de 24 heures aux centaines d'habitants et de commerçants du bord de mer pour quitter les lieux. C'est surtout la soudaineté de l'annonce qui a surpris et choqué les habitants. Voir tout cet héritage être détruit en quelques jours seulement par les bulldozers, c'était inimaginable il y a ne serait-ce qu'une semaine. Les touristes, de leur côté, sont assez ébahis. Ils étaient venus en recherche de simplicité, ce qui faisait la marque d'Imswan. Ces destructions pourraient laisser place à de grands complexes hôteliers, ce qui va à l'encontre, nous explique beaucoup de surfeurs, de l'esprit d'Imswan et de ce pourquoi ils étaient venus en premier lieu. Beaucoup ici nous expliquent que si cette ville est à ce point-là transformée, ils ne voient pas l'intérêt d'y revenir un jour. O que nos atrai tantas vezes a Marrocos não é o seu litoral com hotéis de luxo, mas sim a riqueza do seu património, o contacto com os locais, os pequenos negócios de família e toda a sua autenticidade. Ter conhecido Imswan na sua verdadeira essência foi uma sorte. E esperamos, quando voltarmos, encontrar uma vila onde os seus habitantes ainda possam coabitar com viajantes nesta mistura de culturas que tanto nos fascina e nos enriquece. Está na hora de renovar esta parede. E chegou ao fim a nossa estadia em Imswan e agora vamos seguir mais para sul na costa marroquina. E do surf passamos para o deserto e lá vamos nós fazer sandboard. Vamos ver se resulta bem desta vez, aqui com esta bodyboard. É que já estivemos cá uma vez com os meus pais, que correu muito bem, foi fixe. Tivemos cá o ano passado com uma skimboard que era tão fininha que não saímos da cepa torta com isto. Desta vez é com uma bodyboard, portanto esperemos que funcione. Pensavas que não andava? Acho que vou subir outra vez, isto é demasiado divertido. O Luís vai fazer a grande descida de pé aqui na grande duna. Começa lentamente, mas está em andamento, está a começar, e aí vai começar. Daqui a 3 minutos ele vai, e vai ele. Olha, olha, olha. Então está aprovado. É? Já o deserto, bora para Tagazu. Mas antes de voltarmos a Tahazut, decidimos efetuar uma curta paragem. Viemos aqui a pequena aldeia de Agrut. É uma vila muito pequenina, muito colorida, bastante fotogénica.
Então a Sara vai ali comprar o pãozinho. Estamos a atacar no pão e foram as senhoras que fizeram na lenha. Uau! Incrível! Lindíssima esta vila, não é? É, aqui é tudo muito colorido, nota-se o esforço deles em pintar, em tentar ser o máximo atrativo para os turistas, e a verdade é que não há aqui turistas quase nenhuns. Estamos num fim de semana, sábado, e estamos sozinhos. Praticamente sozinhos. É. Mas é muito bonito e bastante tranquilo. Sim. Essa mistura tão harmoniosa entre uma cultura tradicional e uma cultura alternativa é o que faz todo o charme de muitas vilas costeiras em Marrocos. O caso mais famoso e mais bem conseguido desta fusão de culturas é sem dúvida a mítica vila de Tahazut. Aqui, tradições antigas misturam-se perfeitamente com influências modernas e a cultura do surf, que emergiu após as comunidades hippies percorrerem a costa nos anos 60. Foi em Tahazut que voltamos a encontrar um amigo artista, o Amshart, que tínhamos conhecido o ano passado em Chefchaouen. E aí ficámos, até o final do dia, a apreciar a pequena vila e a sua praia. Mas existe outro sítio que vale a pena conhecer ao entardecer. O skatepark de Tahazut tem uma vista espetacular sobre a vila e sobre o mar. Praticantes de skate encontrarão aqui um verdadeiro paraíso. Mas não é só por isso que é recomendado chegar aqui. Para além do ambiente ser descontraído, existe uma associação de skate que ajuda as crianças, dando-lhes aulas de skate e incentivando-as a praticarem desporto. Os viajantes também podem ajudar esta comunidade de jovens ao comprarem roupas alusivas ao skatepark. Aquele rapaz é que apoia aqui a comunidade, os miúdos. No dia seguinte, o Nuno decidiu dar mais um contributo à associação. Temos aqui artista local, Amshart, a deixar a sua marca na nossa carrinha. Local artist, painting the van. E não há uma viagem sem uma vinda ao mecânico. E nos 500, 1185 km temos a embreagem bastante dura. Portanto, tiramos o cabo aqui no mecânico e ele vai pôr um bocado de óleo para ver se isto fica mais hidratado e suave. À partida será só isso. Portanto, o mecânico disse que nós temos que trocar o kit da embreagem, mas nós estivemos aqui em telepatia com a ciganita e eu acho que vamos continuar como está. Ela tem sido uma resistência até ao fim, ver se chegamos a Portugal. Conseguimos agora pôr bem as mudanças, o pedal já não está tão duro como estava antes, as mudanças entram bem, por isso depois já vamos continuar, vamos ver o que é que a viagem nos reserva. A viagem iria nos reservar algumas surpresas, mas nem todas elas eram assim tão boas. Infelizmente, não é só em Msouane que as autoridades destruíram as habitações junto ao mar. E cá estamos nós em Sidi Rabat. Estivemos cá o ano passado, vínhamos cá ver as grutas, as caves do nosso amigo Hassan e chegámos aqui e está tudo
tudo destruído. Destruíram todas as grutas da Malta. Isto é tão bonito. Sim, sem dúvida, está tudo destruído. Agora, isto é só lixo. Enquanto antes eram casas, serviam para os pescadores, isso tudo. E agora está aqui o lixo. Porque destruíram, mas não levaram o lixo. Então é pior, não é? Não tem sentido. Eu entendo que possa haver algumas leis sobre a construção perto do mar, mas o que eles faziam era, como aqui, escavar, como dá para ver, escavar na terra e criar estas estruturas. E algumas eram verdadeiramente casas, havia pessoal que vivia aqui. O ano passado tínhamos vivido algo único ao conhecer Sidi Irbat, tendo sido convidados espontaneamente para um chá numa das grutas e onde fomos acolhidos como amigos pelo Nasser, a família e os amigos de volta de um tagine. Isso é bom. Yeah! Relembrámos-nos da gruta onde o Hassan vivia, com vista para o mar, e ficámos de coração partido ao ver tanta destruição. Eles destruíram isso há aproximadamente uma semana e o plano do governo é fazer aqui, implantar grandes complexos turísticos e pronto, como isso são grutas meio que ilegais, porque o pessoal fazia à mão, fazia assim, com os próprios meios, não tinham assim uma propriedade privada, então eles simplesmente destruíram e agora está assim. Havia grutas mais bem decoradas, notava-se que o pessoal tinha tido mais trabalho e, claro, obviamente não há qualquer tipo de indemnização. Não temos filmagens desse momento, mas tínhamos chegado a poucos minutos e já tínhamos sido convidados para um chá. Contudo, uma dezena de polícias vieram logo ter connosco e insistiram fortemente para sairmos desta zona. Pois, então, o que acabou de acontecer aqui foi que nós estávamos a ver as grutas, que são inexistentes agora. A Sara estava a tomar um chazinho, com os trolls Inspire meio cheio e um senhor, que era o Amar, e eu andava a ver outra parte. Vi que um homem estava a perguntar se eu era das caravanas, e ele disse que era da polícia, mas estava a paisana. E depois, quando cheguei à beira das carrinhas, estava cheio de polícias, e eles disseram, não podem ficar aqui, têm que ir para o outro lado, não podem ficar aqui. Depois disso, nós pegámos nas carrinhas, fomos embora, mas antes de sair da vilazinha, conseguimos ainda ver um rapaz que tínhamos conhecido e fomos ter com eles. Avistamos o Mehdi, ele encaminhou-nos logo também para o irmão, o Nasser, que estava com o Hassan, foi incrível porque foram as 3 pessoas com quem nós estivemos e eles são no ano passado. Tripla. Mas a sério, aquilo é demais, aquilo é mesmo dinâmico, eles são bem engraçados. Nós estivemos a rir-nos muito, foi muito fixe. Eles queriam que nós tomássemos o café com eles, queriam convidar para o tagine, queriam convidar para a noite e não sei o que. Welcome Morocco! Welcome Morocco, avec police! E então tivemos um bocado a conversa com eles e percebemos que eles simplesmente aceitaram o facto que as grutas já não estavam lá e estão bem, e nós percebemos que eles estão bem, portanto fez-nos sentir bem também de vê-los novamente. Estávamos todos felizes, eles não estavam à espera de nos ver, mas mesmo assim receber-nos mais uma vez de braços abertos, e isso é que é incrível no Marrocos, é que eles conseguem nos fazer sentir bem, sentir em casa, sentir bem-vindos, mesmo com as circunstâncias assim um bocado tristes pelas quais passaram. Mas foi muito porreiro mesmo, nós curtimos para caralho as bebidas de pessoal outra vez e saímos daqui com um sorriso colado mesmo, espetacular, alto sítio, temos que voltar. Neste vídeo, quisemos mostrar a diversidade de Marrocos com o contraste das suas paisagens, a sua enorme riqueza cultural, o seu artesanato, as suas cores e a sua autenticidade. Mas não poderíamos deixar de dar ênfase à hospitalidade e à bondade dos marroquinos, que nos fazem sempre sentir em casa e que nos ensinam o que é a resiliência e a humildade. E é por todas estas razões que queremos sempre voltar.